Então, meus lindos, vamos lá, né? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aos que perderam, certo? Depois assistam. A gente iniciamos esse quarto bimestre, certo? É, com relação, destacando a importância dessa geopolítica, certo? A importância dessa geopolítica, desse cenário brasileiro. Mas para isso a gente tem que dar uma roupagem, a gente tem que fazer uma retrospectiva, né? A gente tem que ver a questão toda histórica, desde o seu princípio, assim, a participação nos outros países, a participação com os acordos, tá certo? Que isso é muito importante. A aula anterior ela foi assim mais introdutória, essa também vai ser um pouco mais motivadora e de conteúdos mais pertinentes assim realmente que a gente está vendo. Não que a outra não tenha sido, certo? A outra foi mais uma introdução. Mas hoje a gente prossegue nesse processo geopolítico e a gente vê o cenário brasileiro, certo? Como que ele também está envolvido dentro dessas organizações, dentro desses acordos, dessas ações a nível mundial. Então, como introdução, né, a gente vai ver um pouquinho a importância do Brasil nesse cenário mundial e nesse cenário americano, né? Quando a gente parte desse processo de globalização, a gente vê a importância dessas nações, né, dessas grandes potências, né, a exemplo da americana, a exemplo da União Europeia e a exemplo do continente asiático, a exemplo da China e do Japão, nesse cenário que faz parte dessa hegemonia, né, dessa hegemonia territorial, dessa soberania de poder. E daí a gente introduz o seguinte, que nas últimas décadas o Brasil ele tem ampliado sua influência política e econômica no cenário mundial. Daí a gente leva em consideração, tá certo? Um país agroexportador, um país que exporta, mas um país que também importa. Né? Um país rico em recursos naturais, um país rico em recursos energéticos, né? Que tem uma biodiversidade riquíssima. Estamos passando por um momento muito difícil nesse cenário, né? É desolador, se a gente for abrir aqui um parêntese, mas a gente ainda se destaca nesse cenário, né, econômico mundial, por conta da sua produção econômica, né, dos seus recursos energéticos, dos seus recursos minerais e dos seus recursos voltados à nossa biodiversidade, à nossa flora e à nossa fauna, certo? E fatores como a democracia consolidada, a economia estável e aberta ao comércio exterior, a gente vai ver isso com os acordos, né? A exemplo do Mercosul, né? que estreita essas relações econômicas e voltada ao desenvolvimento com relação aos países, né, que fazem parte da América do Sul, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, certo? A gente vai ver lá na frente toda essa questão do Mercosul e essa projeção dentro desse cenário internacional, né? Essas interrelações, né, com os países asiáticos, né, com a União Europeia, propriamente com os Estados Unidos. E o Brasil vem se destacando, certo, na sua atuação na Organização das Nações Unidas. A gente sabe que a ONU ela tem esse respaldo, né, essa ligação, essa importância, certo, que busca essa atuação, né, esse acordo de paz, né, entre países e principalmente aqueles países que estão em guerra civil, né, que lutam por poder, por território, por soberania e que estão aí, né, países também que passam por um momento muito desolador com relação à fome, com a essa questão crônica, né, que o mundo vem vivenciando, o Brasil também. E em âmbito americano, né, nós temos a oposição à ALCA e sua integração também com o Mercosul e a Unasul. Então, a gente vai ver cada uma importância desses elementos, certo? Dessa atuação dessas organizações que trabalham junto com o processo
né, na qual nós estamos inseridos nesse território que é o Brasil. E o Brasil, considerado como um país emergente, né, uma superpotência, mas caracterizado dentro desses países em desenvolvimento e caracterizado como países periféricos, mas uma superpotência emergente. Por quê? Porque quando a gente fala de economia, né, o Brasil ele se destaca dentro desse cenário internacional. Já se a gente falar índice de desenvolvimento humano, né, deixa-se a desejar. Então vamos lá. O Brasil ele é considerado uma superpotência, né, emergente devido ao seu contingente populacional e ao seu crescimento econômico. Então, esses dois elementos, certo? Esses dois fatores que tornam, né, o Brasil essa superpotência emergente, o seu número, o seu contingente populacional, certo? E o seu crescimento econômico através aí de país agroexportador, né? Através da soja, do gado, né, da carne bovina, da carne suína, da laranja, de alguns elementos de materiais metálicos, né, ligas metálicas, né, a metalurgia se destaca muito nesse cenário também. E desde 2000, né, com a criação dos BRICS, né, a gente sabe que os BRICS eles é um acordo, né, entre países que contribui para o desenvolvimento, né, econômico mundial nesse cenário. Canalizando assim vários investimentos. E a gente tem aí o Brasil, a China, a Índia, a Rússia e a África do Sul, certo? Como países que fazem parte desses BRICS, né? Desse acordo entre esses países para assim se ter um desenvolvimento econômico, né, voltado a esses países que fazem parte dessa canalização na busca de investimentos, certo? Então, os BRICS, saibam, né? Vocês não vão esquecer os nomezinhos, porque só é associar as letras. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e o S de África do Sul, certo? E a partir dos anos 90, o país conquistou a estabilidade econômica, né? Atraindo investimentos estrangeiros, as questões das transnacionais, né? E atualmente o país é a oitava maior economia do mundo desde 2008. Então veja, antes de 2008 nós tínhamos a sétima economia, sendo que o Brasil ele está vivenciando uma crise, né? Essa crise que ela vem se arrastando desde 2008 e daí a gente perde mais um ponto, né? Se tornando a oitava economia mundial. Certo? E o Brasil é o maior detentor de bacias de águas doces do mundo e possui a nona maior reserva de petróleo do mundo. Então, isso que também atrai, né, esses investidores, esse olhar diferenciado para o Brasil, como eu já falei para vocês, né? Essa riqueza, essa abundância de recursos naturais, de recursos minerais, de recursos energéticos e a sua riqueza da sua biodiversidade. Então, isso torna um país, né, que se destaca. A gente sabe que dentro de recursos hídricos, né, dentro desse cenário dos recursos hídricos, o Brasil é uma das grandes maiores detentores de bacias hidrográficas de água doce, mas porém também nós temos o outro lado da poluição, né? Isso a gente discute quando a gente vê a questão dos recursos ambientais, a questão ambiental no Brasil, né? E o Brasil é uma das nações que está dentro do G4, que buscam assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Certo? Então, esses acordos, junto com as organizações das Nações Unidas, né, junto com o Mercosul, junto com os BRICS, né, com todos esses acordos, busca-se cada vez mais se interligar essa relação, certo? Internacional, né, na busca de relações, né, e de investimentos com o Brasil e os outros países. Pois é, o Brasil, tão rico como o Brasil, se tornou um lugar que vive em situação tão precária em diversos âmbitos. Dói, né, Raila? Dói o nosso coração fica partido, porque enquanto outros países que não têm a metade, digamos assim, do que nós temos, né? E infelizmente nós não sabemos lidar
com com esses nossos recursos, com essas nossas riquezas, né? Infelizmente, o G4 é os países que fazem parte dessas maiores economias, né? Que se destacam em melhores conselhos dentro da ONU, né? De segurança da ONU entre esses acordos. Certo? É uma conferência, uma conferência não, um acordo, ele sempre vai estar relacionado com o outro. Né? Então, dessas nações que se destacam em grandes, né, assentos permanentes nesse Conselho de Segurança da ONU. A gente sabe que é a Organização das Nações Unidas que buscam justamente esses aconselhamentos de paz, né, e de união diante de um cenário de guerra, diante de um cenário de pandemia, diante de um cenário de conflito, de fome, né? Então, todas essas questões. E, Raila, quando você coloca realmente, assim, é um cenário desolador, né? A gente vive hoje praticamente indignamente, né? Diante de tudo isso que a gente presencia e a olho nu, né? Como se a gente se tornasse todo mundo assim anestesiado. Parece que está todo mundo anestesiado e, infelizmente, não faz nada, né? As ONGs que estão aí, né, em defesa do meio ambiente, em defesa desses animais, em defesa da nossa natureza, sozinhas elas não são nada, né? Elas não são, elas tentam fazer, né? Mas parece que o capital ele é maior, né? Eu vi uma foto, né, de um fotógrafo que ele trabalha essa questão só de fotografar, né, o Brasil, as suas belezas. E ele, da Chapada dos Veadeiros, ali na Chapada da Diamantina, né, uma área de preservação ambiental, e você vê o fogo adentrando, reservas ambientais, animais morrendo, biodiversidade sendo devastada, que vai demorar bilhões de anos e olhe lá se recompor, né? Que é diferente, né? A reconstituição é lamentável, né? Muito é do coração realmente doer quando você vê isso. Se acomodou nisso, justamente. Parece que as pessoas elas se acomodaram, se acostumaram com a situação. É tipo assim, é mais uma notícia e amanhã vai vir outra e depois vai vir outra. E a gente está, assim, acostumou, como você disse, acostumou com esse cenário desolador. A palavra é essa, né? É lamentável abrir a boca para falar isso, mas parece que a população, ela fechou os olhos, né? E é mais um caso, a gente não dá jeito, se tornou a normalidade, né? Esse problema que nos afronta e que nos deixa preocupante, é essa normalidade. Né? Mas vamos ver como é que a gente prossegue adiante, né? Vamos ver o que a gente pode fazer, né, com relação a isso aí. Então, dados geográficos, né? O que favorece o Brasil como esse país, essa superpotência emergente, além de ser dados geográficos dentro dos dados populacionais, né, e da economia, o país possui a quinta maior população mundial, com mais de 200 milhões de pessoas. Então, esses aglomerados populacionais, né, dentro de território brasileiro, desses dados geográficos, todos baseados, né, em dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia, torna essa superpotência mundial com cidades, né, população com mais de 200 milhões de pessoas, de habitantes. É o quinto país do mundo em extensão territorial, com uma diversidade climática, olha só, que propicia a variada, né, produção agrícola e industrial. Então, essa diversidade climática, essa abundância de recursos hídricos, essa diferença de solo, né, de vegetação, de relevo. Vejam que só em um pequeno território da Paraíba a gente consegue ver essa grande biodiversidade. Você imagina em um território como o Brasil. Né? Então, dispõe muito de recursos naturais, solos férteis, recursos minerais, água em abundância, né? Abriga a maior biodiversidade do planeta. Então, tudo isso faz
o Brasil se tornar essa grande potência emergente. O Brasil ainda não se torna, infelizmente, uma grande potência mundial como o Brasil, porque não sabe utilizar da sua inteligência, não sabe utilizar dos seus recursos naturais, né? Ainda é um país muito desigual, né? A desigualdade está presente nos 4 cantos do mundo, mas no Brasil ainda é mais pertinente, né? Justamente por não saber lidar com a sua gestão, não saber lidar com os seus planejamentos, né? Seja ele em qualquer área for, em espaço urbano, no espaço agrário e rural, né? Em toda na sua questão social, na questão cultural. Então, infelizmente, ele não se torna uma grande potência por não saber administrar os seus recursos, a sua riqueza. Na área militar, né, o país tem a maior base aeronáutica, marinha e o exército da América Latina e mantém distinta superioridade em aparatos militares. Possui uma tecnologia para a produção de armas nucleares. Então, vejam aí a capacidade, né, que se tem o Brasil diante de uma das grandes recursos também, tem base para isso, né? Tem a aeronáutica, a marinha, o exército brasileiro, e se destaca um dos maiores da América Latina, né? Então, a gente tem aí essa característica. Olha aí, a presença militar ainda está concentrada no nosso litoral, nas bases, né? Nas bases onde a gente tem o comando, né, militar, temos aí distrito naval, que é esse naviozinho, e o comando aéreo, certo? E reposicionar melhor as tropas é uma das metas da Estratégia Nacional de Defesa. Vocês vejam que a parte da região norte, né, que tem esses soldadinhos aí, de verde, é justamente uma forma de preservar aí a floresta amazônica, né, comunidades indígenas, que nós temos, mas ainda acontece do que acontece, né? Falta justamente de comprometimento, né? Não se deixar corromper. O grande objetivo do Brasil é justamente esse: o comprometimento, não deixar suas instituições se corromperem, né? A gente viu outro dia que estava tendo uma exploração de reserva, de uma reserva indígena, explorando ouro, explorando recursos energéticos, recursos minerais, e os índios, infelizmente, estavam compactuando, né? Estavam compactuando junto com o governo dessa, né? Então, falta comprometimento, falta interação da comunidade local com também a ação do Estado. Então, quando a gente fala de militarismo, né, fala dessa importância da questão militar, aeronáutica e marinha, trazer esse cenário aí desse mapinha que mostra, né, a atuação, né? A gente vai ter Natal, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Poá, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? E Brasília também, certo? Na região de Goiás e a maior parte desse exército aí na região norte do país. E os fatores que não favorecem o Brasil como superpotência emergente, né? Então, a gente viu os que favorecem, que é justamente esse contingente populacional e a sua 8ª economia mundial, e quais são os que, né, não favorecem para eles serem uma grande potência, né? Então, a desigualdade de distribuição de renda é o grande gargalho, né? O grande fator, né, que dificulta hoje, né? A maior parte da renda nacional está nas mãos dos mais ricos, né? Uma pequena parcela da sociedade, às margens, né, dessa desigualdade social, praticamente não tem nem 3 refeições diárias, né, diante desse cenário que a gente vive hoje do desemprego, né? Então, essa desigualdade de distribuição de renda faz com que, né, gere divisas, né, gere desigualdade social, né? A grande maior parte da renda está concentrada justamente na população mais rica. A burocracia, veja bem que isso é um dado importante. O Brasil é considerado um dos países mais complicados para a resolução de burocracia, a abertura de empresas, como exemplo. Certo? Então, a burocracia, você vê que, seja lá o que você for resolver hoje,
A burocracia é muito grande. Eles pedem dados, pedem só para se tornar aquela situação mais burocrática e não, muitas vezes, resolver a sua situação, né? Tributações elevadas, várias altas taxas de tributos, né? De impostos, possui uma das maiores cargas tributárias do mundo, sufocando os setores produtivos e afastando investidores. Então, as taxas tributárias elevadas. Né? Vocês têm um exemplo para, em algumas regiões do Brasil, principalmente na região sul e sudeste, para você passar em determinadas, né, estradas, rodovias, BRs, você tem que pagar pedágio, né? Fora os impostos que você já paga. Se você tem um carro, você já paga IPVA, né, o licenciamento. Todo ano você paga aquela taxa e para frequentar algumas Tem muita coisa que rodovias, você compra de fora que você paga mais imposto que o próprio produto. paga mais imposto do que o seu próprio governo. Então, a mercadoria que você compra, né, aquele produto que você compra, por exemplo, você compra um notebook, você compra uma roupa, um eletrodoméstico, você está pagando mais impostos Você paga justamente. literalmente o produto duas vezes. Isso mesmo, justamente. Então, isso é um fator, né, que dificulta, que favorece, né, que não favorece na realidade essa questão da superpotência do Brasil como sendo emergente, né? Essas tributações elevadas. E também temos a educação, né, de baixa qualidade, exigindo das empresas investimentos em qualificação profissional dos funcionários, né? A gente ainda tem hoje, consequência dessa desigualdade e dessa distribuição de renda, uma educação de baixa qualidade, né, que torna justamente o aperfeiçoamento maior para se chegar a um determinado cargo, né? Então, algumas empresas, certo, investem, né, na qualificação desses seus profissionais, dos seus funcionários, para assim ter uma maior qualificação profissional. Nós temos também uma infraestrutura insatisfatória, né? Não temos portos e rodovias em péssimas condições, né? Fato que encarece o preço dos produtos, a gente vê uma diferença exorbitante, né? Eu tenho um colega que ele é da região norte e às vezes a gente conversa com relação a esses fatores geográficos mesmo. Aqui o custo de vida ele se torna muito alto justamente por conta desse acesso, né? Lá é mais acesso por portos, né? As rodovias são precárias. Então, a gente discutindo até outro dia com relação à questão de livrarias, aqui quase não tem livrarias, né? A gente não tem acesso, infelizmente, a cultura é diferente, né? A educação chega muito atrasada, né? Então, vejam bem como nós temos essa dificuldade de acesso à cultura, né? E a disparidade nos 4 cantos do território brasileiro, né? Regiões que, infelizmente, o acesso ainda é negado. E daí nós temos a corrupção política, né? Que torna também esse fator, né, causa muitos prejuízos à população e a falta de confiança dos investidores estrangeiros. Então, a gente tem aí como gargalho, como sequela, né, essa corrupção política e também o patrimonialismo. Né? O patrimonialismo também é uma sequela que vem gerar aí com a corrupção, né, fazendo aí esses fatores, né, que não favorecerem a esse desenvolvimento do Brasil. E também vamos ter, dentro dessa corrupção, né, e desse patrimonialismo, a questão da violência, problemas gravíssimos que custam um preço elevado para a sociedade, para o governo e para as empresas. O Brasil ainda é um país muito sangrento, né? É um país que mata muito no trânsito, é um país que mata por irresponsabilidade, né? Um país muito sangrento, muitas lutas no espaço agrário, né? A questão dos latifúndios. Então, em todos os âmbitos, o Brasil se torna, né, carente, vulnerável nesse cenário da violência. Então,
De um lado, a gente vai ter esse contingente populacional e essa economia, né, elevada, mas, por outro, nós vamos ter esses problemas sociais, né, esses problemas políticos, esses problemas culturais, que tornam justamente, são elementos que deixam a desejar, né, ao Brasil se tornar, né, também mais desenvolvido, certo? E o que dizem os números? Vejam aí, né, o que dizem os números com relação a essa evolução da carga tributária no Brasil. A gente sabe que o PIB, o Produto Interno Bruto, né, é um desses fatores, um desses elementos que destaca-se dentro o levantamento econômico, né, desses indicadores sociais no Brasil. Então, em 2008, não, desculpa, em 2000, nós tínhamos essa carga tributária, né, de 29,98%, certo? Em 2010, né, se aumentou, a gente vê um crescimento em 2001, vamos lá ver 2008, né? De 2008 para 2010, que é justamente onde essa crise se instalou, né, nós temos aí de 34,41%. 2009 ela deu uma caída, mas ela tornou a aumentar. E a carga tributária em alguns países da América Latina, vejam aí, em país, né? Nós temos o país, nós temos o ano, certo? Então, isso são alguns dados que mostram, vamos pegar aqui. Gente, como a aula passa rápido, né? Chega a dar desgosto. A gente tá tão empolgadinho, daqui a pouco, 10 minutos. Então, vamos ver, vamos pegar Bolívia, né? Bolívia tinha 9,3% em 1990. Em 2008, essa taxa tributária, ela também veio a aumentar. Então, se vocês observarem, ela só tende a aumentar. Não só no Brasil, mas em outros países ela vem aumentando consideravelmente. Então, essa evolução da carga tributária, ela é presente no Brasil, né? Mas em outros países também, principalmente os países emergentes da América Latina. Como nosso colega falou, né? A gente paga bem mais esses impostos do que a taxa tarifária do governo. E os fatores que não favorecem o Brasil? Onde a gente tem uma Chagas aí, né? Um político com a bolsinha da corrupção e uma pessoa à margem da sociedade, né, com o seu filho, diz: lá vai, filho, a sua educação, lá vai a sua saúde, lá vai a moradia, lá vai o seu futuro. Então, todos esses elementos estão, infelizmente, na mão da corrupção, né? Como eu falei para vocês, né, na aula passada, a gente só citando o exemplo aqui das oligarquias, né, políticas, não só no território paraibano, mas no território brasileiro, né? Nós temos várias famílias, né, que levam, né, que tem essa vantagem, né, de se envolver em política e, consequentemente, infelizmente, em corrupção. Né? Então, infelizmente, tá aí, essa Chagas mostra nitidamente que olha-se pouco para os elementos fundamentais e essenciais, que é a educação, a saúde, a moradia e o nosso futuro, né? E veja quanto você paga de impostos ao comprar. Olha aí, um café, 36,52%. Um detergente, 40,5% de impostos a gente paga. Então, tudo que a gente compra, a gente está agregando, né, impostos, a gente está pagando impostos por aquele. Tem uma balinha, se a gente chupar uma balinha, um bombonzinho, a gente está pagando impostos com relação àquela balinha. Então, vejam bem, carne e frango, 18%. O maior que. Olha, gente, cachaça! Como já dizia o meu professor, né, do mestrado, que ele era espanhol, ele falava muito em cachaça, porque ele estudava o brejo. A cachaça, 83,07%, gente, estou estarrizada. O cigarro, 81%. Então, é muita coisa. Né? Então, tá aí essa listinha, né, que mostra justamente essa taxa de impostos que o brasileiro paga ao comprar determinada mercadoria. Né? A gente paga 45% da nossa conta de luz de impostos. Olha que coisa alta. Shampoo, 52,33%. Então, é muita coisa, né?
E daí a gente sai um pouquinho, né, de olhar só nitidamente para o Brasil e vamos ver o Brasil na economia mundial, né? Então, a partir da metade do século XX, né, a gente já tem aí um processo de industrialização, onde o Brasil intensificou a sua industrialização, né? A gente vê aí a terceira fase da Revolução Industrial e a terceira fase do processo de industrialização no Brasil, né? Essa industrialização possibilitou ao Brasil diminuir a sua dependência de máquinas e de produtos industriais do exterior, a importação. E a gente vê muito isso nessa terceira fase da Revolução Industrial, né? Da terceira fase da industrialização brasileira, né? Onde entra-se essa questão das importações, né? O Brasil ele passa a se desenvolver, né? Por mais que depois ele passe por um processo de recessão, mas ele volta a se desenvolver novamente. Temos Juscelino Kubitschek, né? Aí nesse impulso desse processo de industrialização, e depois, sucessivamente, outros presidentes, né? Que vêm desenvolver aí esse processo industrial. Mas a industrialização se destaca, se intensifica, né, na metade desse século XX. Isso a gente já viu, né, quando a gente estudou o processo de industrialização. E esse fato da industrialização tornou, né, o Brasil em um país exportador. Venda de produtos a outros países, de produtos industrializados, além dos produtos agrícolas que sempre exportou. Então, o Brasil se destaca nesse cenário exportador, além dos produtos que ele já, né, se torna esse país agroexportador, mas também de produtos industrializados, consequência dessa injeção de investimentos, né, no setor industrial e, consequentemente, se destacando nesse cenário de exportação. O comércio internacional brasileiro possui vários parceiros, né, seus principais que eu falei para vocês, né? Dentro do continente asiático, nós vamos ter a China, teremos também o Japão, né? Na América do Norte, os Estados Unidos, na Europa, a União Europeia, e aqui na América do Sul, a Argentina, que mantém relações comerciais com o Brasil. É um país de grande ligação com o Brasil, é a Argentina. E possui empresas de abrangência mundial. No campo petrolífero, nós vamos ter a Petrobras, na siderurgia, nós vamos ter a Gerdau, nas telecomunicações, se tem a Rede Globo, que é a nível, né, internacional, os alimentos, né, os fast foods, as bebidas, nas bebidas nós vamos ter a Ambev, e na engenharia nós vamos ter a Odebrecht. Quem nunca ouviu falar, né, no processo que passou a Odebrecht com relação dentro da Lava Jato. É isso? Então, a Odebrecht se destaca dentro dessas empresas de abrangência mundial, né, dentro da engenharia. E tantas outras, né, isso aí apenas uns exemplos que destaca no campo, né, dessas empresas em relação do Brasil a nível internacional, a nível mundial. Ok? E daí a gente vê a pauta dessas exportações não tão antigas, né? Um pouco recente. Temos mais dados recentes, porque vai de acordo com a pesquisa, a gente sabe que demora-se uma pesquisa para ela se fundamentar. E vejam o complexo da soja, né? A exportação que maior se destacou em 2014 e vem se destacando também, 14%. Depois nós vamos ter os nossos minerais metálicos, né, os metalúrgicos, o petróleo e seus derivados, vamos ter o material do transporte, o complexo das carnes e produtos químicos, siderúrgicos, né, o papel e celulose, né, e até o suco da laranja, que fica aí 1%. Certo? Então, esse complexo da soja vem se destacando na pauta das exportações a nível internacional. Depois nós vamos ter os seus minerais e minérios metálicos, o petróleo e seus derivados e assim sucessivamente, certo? Mas esse gráfico, ele vem mostrar justamente a pauta das exportações brasileiras, certo? Dentro desse cenário internacional. Vocês estão entendendo, pessoal? Alguma dúvida? Pode dar um oi aqui. No início estavam bem participativos. Arthur, pode deixar
seu questionamento, o resto da turma. Tudo certo, Stephanie? Ótimo. Tudo certo, tudo certo. Qualquer dúvida, né? Qualquer questionamento, qualquer informação que vocês tenham, a gente vê que essa questão da geopolítica é uma questão, né? É muito atual. Né? A gente sempre está vendo em alguma revista, a gente sempre está vendo em algum jornal, né? Como é que está o cenário. Ótimo, Ralha. Como é que está o cenário do Brasil, né? Nessa política econômica externa. E daí a gente tem um gráficozinho, né? Onde esse gráfico mostra a China torna-se o principal parceiro do Brasil. Né? Lembra-se quando houve a crise de alguns produtos, né? Cogitava-se essa preocupação dessa questão das relações desse país asiático, um grande parceiro, né, do Brasil. E daí a gente vê, né, as principais parceiros comerciais do Brasil em milhões, né, de dólares de exportação e importação. Nós vamos ter aí a China, os Estados Unidos, a Argentina, a Alemanha e o Japão. Vamos pegar aqui a Argentina, né? De azul está as exportações. Então, o Brasil exporta para a Argentina 18,5% e importa 14,4%. Então, ele exporta mais e importa menos. Para os Estados Unidos, ele vai exportar menos